Leidiane. Oi, Leidiane, seja bem-vinda. Aline já entrou. Edivages. Boa tarde, galera. Wendson, Celso. Boa tarde, pessoal. Vai entrando aí, galera. Miguel, e aí, Miguel? Queria pedir para vocês compartilharem a live aqui. Embaixo do lado dos comentários tem um aviãozinho. Esse aviãozinho você vai mandar compartilhar essa live com a galera aí diretamente no direct. Então compartilha aí para quem é do futebol, tá? Boa tarde, Wendson, Maria Clara. Compartilha a live aí para mim. E ajuda bastante vocês apertarem o coraçãozinho aqui do lado, porque aí o Instagram vai mostrando a live para outras pessoas. Já vou aceitar, Aline. Isso, galera. Vai compartilhando aí. Alan, Pita, Iago, Craque. Tem uma galerinha do Geral da Base entrando aqui. Galera do Geral da Base, hoje tem, hein? Hoje tem primeira aula lá. Para quem não entrou ainda, corre lá pro grupo do Telegram, porque a gente vai fazer a primeira aula hoje do treinamento. A gente anunciou ontem. Primeira aula do treinamento hoje é gratuita, tá, galera? Seja bem-vindo, galera do Geral da Base. Já já! Caraca, já já! É você? Já já só tem uma, né, cara? Seja bem-vinda, craque. Legal que você tá aqui. Fala, galera. Vambora. Ó, não vou esperar muito não, porque eu tenho que honrar um compromisso com vocês que estão aqui no horário e com a Aline, tá? Então, antes de chamar a Aline, galera, pra quem não conhece, pra quem não viu, né, a Aline é atleta hoje do Ferroviária. Antes do Ferroviária, ela jogou fora, ela estava nos Estados Unidos e já teve passagem pela seleção brasileira. Recentemente também foi convocada novamente. Então convidei a Aline porque eu tive a oportunidade de conhecer a Aline num bate-papo sobre futebol feminino. Eu também fui atleta de futsal, passei anos aí da minha vida nessa batalha que só a gente sabe que a gente enfrenta. E tive a oportunidade de conhecer a Aline, que é uma pessoa maravilhosa, e tá aqui para poder compartilhar com a gente as dificuldades, as superações, o que ela tem feito, né, para ter alto rendimento e principalmente com esse suporte psicológico, né, porque a gente sabe que é importante. Cláudia, seja bem-vinda. Então vou aceitar aqui a Aline. Ana Clara, seja bem-vinda, Ana Clara. Oi, Ju. Galera, vai compartilhando a live aí. Manda a live pra galera. Oi, Aline. Oi, Vivi, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô. Júlia Rocha, seja bem-vinda, galera. Poliana. Oi, Poli. Tem mãe de atleta meu aqui na live. Que bom que você tá aqui. Galera, então vamos lá. Vai compartilhando aí a live, tá? Apertando o coraçãozinho aí, porque o Instagram vai mostrando para as pessoas, porque nem sempre ele mostra para quem tá seguindo a gente. Então, quando a gente vai dando a mensagem, ele vai entendendo que o que tá acontecendo aqui é bom e vai mostrar para a galera que tá seguindo aqui, que segue a Aline, que me segue. Então, vamos lá, para a gente começar. Aline, queria Oi, falar para você Vivi. só se apresentar. Eu já falei um pouquinho de você, mas falar quem é você, né? Apesar da galera já saber, mas falar aí de você, da sua história, né? Como é que você começou no futebol, como é que foi a sua trajetória. Assim, então, primeiramente agradecer você pelo convite, Vivi, acho que é bem bacana essa troca, né, de conhecimento, você que está aí na luta com o futebol feminino, com a parte de mentalidade, né, agora, depois da nossa conversa lá no MVA, tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho do seu trabalho, tem sido bem bacana. Né, apresentar, eu sou a Aline Milene, jogadora da Ferroviária, né, desde 2019, desde o ano passado.
Estava recentemente há 5 temporadas nos Estados Unidos, voltei ao Brasil ano passado para poder, né, disputar o Campeonato Brasileiro, que era um dos meus desejos, né, futuramente como profissional. E comecei aos 7 anos, ingressei no Clube Atlético Mineiro em 2007, joguei até 2012, né? E aí sim eu fui para os Estados Unidos e agora estou de volta. Tem algumas passagens pela seleção principal brasileira, então isso é bem bacana também. Legal. Eu que agradeço a oportunidade de você estar aqui, né? Como eu falei aquela vez naquele bate-papo, galera, eu como atleta também de futsal já tive o sonho, né, de jogar na seleção brasileira e hoje ter a oportunidade de conversar, não só de jogar na seleção brasileira, mas de viver do futebol. E ter a oportunidade de poder bater um papo com um atleta que está vivenciando isso, né, vivendo do futebol, com toda a dificuldade que a gente tem, que nós mulheres temos com o esporte, principalmente no futebol, com o preconceito. Ter a oportunidade aqui de poder conversar com você, né, que você é inspiração para muitos atletas, muitas atletas também, inclusive, e assim, sou muito grata. Então, para a gente começar a falar sobre o futebol, né, desempenho, eu queria começar te perguntando, Aline, eu vi uma das perguntas que eu recebi foi suas maiores dificuldades como atleta, assim, o que que você já enfrentou, assim, no sentido geral aí, que você pode trazer pra gente? Sim, acho que a gente enfrenta primeiramente como mulher o preconceito, né? Essa é a primeira coisa que todas nós, não tem uma que não enfrentou, seja ele lá no começo, brincando com os meninos na rua, porque você como atleta também, você sabe que a gente sempre jogou com os meninos, né? Hoje as meninas têm essa oportunidade de jogar com meninas já, desde pequeno. Mas nós não, nós jogamos com os meninos na rua, então a gente sofreu muito preconceito, né? Uma das partes que a gente teve mais dificuldade no decorrer da carreira futebolística. E eu também coloco aí as dificuldades, são as lesões, né? Que a gente enfrenta no decorrer do processo, né? Eu tive várias de joelho principalmente, então eu sei um pouquinho como que é, principalmente para um atleta que, né, vai ficar fora aí 8, 9, 10 meses, dependendo, né, da situação. Então, acho que para mim, de dificuldades dentro do futebol foram essas: preconceitos, lesões, né? Tem outras meninas que têm outras, mas o meu específico são essas duas. Bom, é legal que você falou isso, porque, assim, preconceito a gente sabe que a gente está nessa luta desde sempre, né? Eu acho que as coisas estão Uhum, melhorando em relação a isso, mas falta muito para a gente poder vencer. Na verdade, assim, isso existe até mesmo no próprio futebol masculino, não em termos do gênero, mas com raça, né? sim, E sim. é uma coisa que a gente já vem há muitos anos lutando em relação a isso e a gente vê que não acaba. Mas é uma luta que a gente Uhum. vai, acho que o resto da vida aí, fazer o possível para que isso cada vez mais diminua. E falando em termos de Exatamente. lesão, já que você citou, porque é uma coisa que eu vivenciei muito, e aí eu Uhum, até queria te fazer essa pergunta pessoal, que eu não lembro se a gente teve a oportunidade aquele dia de falar. Eu fui uma uhum, atleta que eu tive constância em termos de desempenho, né? Eu consegui me destacar em grande parte do campeonato, mas chegou um momento que eu comecei a me lesionar demais. E eu senti que uhum, essa lesão não vinha só de sobrecarga, mas também de falta de apoio mental, né, psicológico. Porque se a uhum. gente não souber lidar com a frustração de você de repente estar no auge, você se lesionar, a chance de você desistir, desanimar, a tristeza bate, porque a gente sabe que o atleta passa por esses desafios, a gente tem esse Sim. vai e vem, acontece, dificuldades acontecem. E eu Uhum, fui uma pessoa que, assim, não tive tanto esse apoio psicológico, né? O pessoal do meu time, eles faziam um esforço para a gente ter algum tipo de contato, fazia teste de psicologia. Inclusive, eu fui uma das atletas no meu time na época que era a que mais se cobrava, né? Eu era capitã do uhum, time, eu tinha um bom rendimento e eu estava me cobrando sempre para ter um alto desempenho. E aí sim. um dos motivos, um dos fatores que me fez na época parar de jogar, né? Porque eu parei de jogar por vários fatores, mas um dos motivos era esse. Eu estava extremamente cansada de ter um alto rendimento e lesionar. E aí você Uhum, volta para treinar até você pegar o ritmo, lesionava de novo. Então, assim,
a gente sabe o quanto que a lesão, eu acho que é uma das maiores frustrações dos atletas. E aí eu queria te Sim. perguntar, quando você passou por isso, o que que você teve algum tipo de apoio psicológico? O que que você pensou? Como que você fez para resolver isso mentalmente, né, internamente com você, para você seguir a sua carreira? Sim, é. Então, acho que você colocou muito bem, né? Acho que esse apoio aí sempre ele é necessário e quem não tem ele tem uma dificuldade maior para poder, né, conseguir retomar daquele baque, daquela performance. Você era, por exemplo, você tinha uma performance excepcional, você vai ter uma lesão provavelmente durante, né, esse tempo que é muito bom, né? E como que Uhum. você vai lidar para voltar ao alto nível, né? A minha primeira e segunda lesão, eu falo que eu tive mais dificuldade. Eu tive 3 lesões de LCA, né, ligamento cruzado anterior. A minha primeira e segunda, elas foram diretas, porque eu me lesionei, tratei, voltei o primeiro treino, lesionei de novo. Então, essas duas, vamos pôr que meu psicológico ele era bem fraco, né? Então, eu fui bem abalada por ele. Cheguei a pensar em desistir, sim, né? E assim, né? O que que eu vou fazer? Eu tô no meu melhor, né, rendimento, eu machuquei e agora? O que que eu faço? Como é que eu vou voltar? Vem as questões também, né? As perguntas. Ah, como que eu vou voltar? Né? Como que eu vou retomar o que eu já tinha? Pronto, isso não existe. Você vai começar do zero novamente e, dependendo da sua maturidade e psicológico, você vai conseguir conquistar novos patamares, né? Minha terceira lesão, ela foi mais complicada no aspecto físico, mas ela foi bem melhor psicologicamente. Eu falo, eu me machuquei, a gente tinha voltado da Copa América, né? Fomos campeãs, treinamento com a seleção, machuquei, lesionei. Já sabia que era LCA, porque quando você já tem uma, duas, você já sabe Já novamente o que conhece? foi. Exatamente. Então, né, eu já falei, na hora eu já machuquei, falei assim, ó, bora marcar a cirurgia, eu já sei o que é. Fizemos uma ressonância no outro dia, certinho, era o que eu pensei. Mas eu me preparei psicologicamente. Eu falei, tá, eu tô no alto nível, né? Tava na seleção, né? Prestes as Olimpíadas era no próximo ano, né? Eu tinha uma chance de me reabilitar para as Olimpíadas, então foi um dos, né, pontos que eu, né, coloquei para mim também. Mas também veio pessoas falando, ah, você não volta no alto nível, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eu sempre me blindei disso, né? Eu até pedi para mim fazer a minha reabilitação nos Estados Unidos, né, na minha faculdade, porque eu tinha uma confiança com meus treinadores, né? Eu nem estava jogando mais lá, mas eles me aceitaram, agradeço demais. Uhum. A minha fisioterapeuta é incrível, também agradeço todos que participaram do processo. Mas lá eu tive muito acesso, né? Eu trabalhei com uma psicóloga também, e também eu tive todo esse suporte dos meus treinadores e da minha fisioterapeuta. Então foi muito mais fácil para mim, porque eu também já estava um pouco mais madura em relação às lesões, porque eu já tive a lesão recente, né? Recorrente, desculpa. E então eu falei, eu coloquei o plano para mim, minha meta é voltar ao mais alto nível. Eu nem tinha, né, a possibilidade de eu disputar umas Olimpíadas, mas eu coloquei para mim, eu quero voltar no mais alto nível. E eu fui trabalhando isso na minha mente sempre. Então foi uma das coisas que me ajudou. O suporte como, né, pessoas ao meu redor que me ajudaram mentalmente, igual eu falei com vocês lá no MVA, para mim futebol hoje 99% mental, 1% técnica tática. Para mim, né? Não sei para outras pessoas, mas para mim é isso. Ainda tem dificuldade, sim. É um patamar que você vai trabalhar a sua vida toda e às vezes você não vai ter tanto controle. Mas se você tem um pouquinho de controle, cara, já ajuda bastante. Então, para mim, o suporte, né, psicológico e também me entender que o processo era um processo que requeria paciência, requeria tempo, entendeu? Não vai acontecer da noite para o dia, me ajudou bastante a voltar a alto nível. Então, eu fico muito feliz que eu tive esse processo, esse trabalho, essa ajuda. Legal que você falou que essa parte do né?
Porque às vezes a gente acha que a gente se conhece, às vezes a gente acha que se entende, mas não. Não. E aí a gente precisa dessa ajuda de pessoas que estão ao nosso redor para ouvir alguma coisa que às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente está com pressa de querer sair de uma lesão. Eu já tive muito isso com as minhas lesões. Uhum. Falando nisso, a Cecília Rocha entrou aqui, fisioterapeuta minha, inclusive, me ajudou muito na minha carreira como atleta. Um beijo, Cissa. Me ajudou muito, sensacional, profissional maravilhosa. Uhum. Então, a gente acha que a gente se conhece, mas às vezes a gente não tem essa percepção. E aí, no treinamento mental, que eu falo com os atletas, a base do treinamento mental é você se conhecer, é trabalhar o Uhum. autoconhecimento, porque o autoconhecimento não é você saber que você tem algum comportamento, mas você identificar por que você tem o comportamento. É você começar a tomar consciência dos seus pensamentos quando você se lesiona, quando você comete um erro no jogo, quando você é criticado, porque aí você toma consciência do que está acontecendo internamente para você modificar esse diálogo interno, né? Sim. E a parte do autoconhecimento é legal, porque assim, você começa a se perceber e fala, cara, eu tenho essa fraqueza. Como é que eu posso trabalhar isso? Né? Eu Uhum. tenho esse ponto forte. Como é que eu posso melhorar isso? Potencializar para que eu vá para o alto nível. E aí, Sim. o psicólogo, né, importante, o treinamento mental ajuda muito, isso é muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta que aconteceu comigo, que eu não tive tanto, mas eu não sei como Sim. é que foi com você. Quando a gente volta de lesão, você se sentiu segura para voltar a jogar? Ou você ficou com muita insegurança, você teve medo? Não, é igual eu falei, nas minhas primeiras duas, sim, tive muita insegurança, principalmente por ter voltado e machucado no primeiro treino. Mas a minha última eu tava com total confiança. Assim, Uhum. é claro que eu também tinha que entender, né? Igual você falou do seu próprio conhecimento, eu tinha que entender que eu tinha limitações. Eu Limite, tava é. há 10 meses parada. Eu não ia voltar né, fazendo o que eu fazia ultimamente. Era um processo, né? Eu tinha que ir gradativamente, cada dia melhorando. Então, assim, para mim foi tranquilo, sem insegurança nenhuma, assim, estava bem confiante, bem segura também do processo do joelho também, como foi, né? Tava bem tranquilizada de como eu tinha tratado bem. Então, eu falei assim, não, é só fortalecer mais ainda e continuar gradativamente. Mas aí você falou, é um processo ainda mais psicológico, é você entender Uhum. que você tem essas limitações e ir aos poucos. Legal. Aline, em termos de, falando de medo, assim, já aconteceu alguma vez de você entrar num jogo com medo de errar ou você se sentir cobrada? Porque, assim, você é um atleta de alto nível, você é um atleta diferenciado, você sabe, pelas suas qualidades. E às vezes acontece das pessoas colocarem uma expectativa na gente, né? De cara, você vai fazer a diferença no jogo, vamos que a Uhum, gente está contando com você. E a gente escuta isso, é bom porque a gente sabe que a gente tem qualidade, né? Porque uhum, valida, o nosso desempenho, o nosso trabalho. Mas tem sim. atletas que não sabem lidar com isso. Já aconteceu com você de você sentir uma pressão, uma expectativa das pessoas e você ter medo de errar, frustrar às vezes a expectativa de alguém ou a sua mesmo, sua Uhum. cobrança? Já, muitas vezes. Eu falo que eu sou a minha maior crítica. Eu me cobro muito, muito mesmo. Dentro de campo, eu quero ter o meu melhor rendimento e, né, meus treinadores já falaram, também, né, com psicólogos já falaram. Eu tenho que, às vezes, soltar essa corda aí que me prende, que sou eu mesma, né, e deixar acontecer. E é uma das coisas que, para mim, assim, eu sinto muita dificuldade porque sim, tem essa cobrança né, treinador, clube, pessoas, né, que falam que você tem, né, um talento, que necessitam de você, mas assim, o problema para mim sempre foi a minha maior cobrança, eu mesma em cima de mim, né, falando, não, eu tenho que e às vezes não é assim que a banda toca, né? Você tem que deixar acontecer, mas eu sim tive medo em algumas vezes, acho que é um pouco normal, a questão é você saber se controlar, né? Então, para mim, assim, tive essa dificuldade com certeza. Isso acontece bastante. Igual você falou, às vezes a gente vai cair mentalmente. Por mais que a gente tenha todo o conhecimento do mundo, a gente tem Uhum, que lembrar que nós somos seres humanos, né?
Por Sim, mais que você entenda como é que funciona a minha mente, como é que eu posso controlar, você trabalha, a questão é quanto mais você ter esse controle, melhor. Mas em algum momento a gente vai estourar, a gente vai sentir, a gente vai estressar, não tem como, né? A gente sente, ser sim, sim. humano, a gente não é um robô. E pensando no que a gente está falando, qual foi o primeiro contato que você teve com alguém que te ajudou a ter um apoio psicológico, mental? Assim, foi na seleção ou algum clube antes você teve? Sim, foi nos Estados Unidos, no meu segundo clube lá. Eu tive um trabalho bem assim, fala para mim muito assim, Aline, você precisa de achar um balanço, né? Você é uma das jogadoras que você não pode estar lá em cima e você não pode estar lá embaixo também. Você tem que achar esse balanço seu, e ele até brincava comigo, o teu número é 7, por isso. Você tem que achar esse balanço, você não pode ser tão lá embaixo, nem tão lá em cima. E aí a gente começou a fazer um trabalho mental. Tipo, a Legal. gente, né, visualização, a gente fazia bastante, eu e ele colocou, né, me deu as dicas de como fazer, e foi aí onde eu fui, né, tomando esse patamar do treinamento mental, né, com ele, e fui dando segmento. Depois, foi em 2015, né? 2015. 2016, quando eu fui para outra faculdade, eu aprendi outra técnica também, que é a do caderno. Eu tenho um caderno que, antes dos jogos, né? Eu sempre escrevo nele. Eu faço a visualização, mas eu tenho o meu caderno também. E ali eu escrevo o que eu acho que eu estou sentindo para o jogo, né? Eu agradeço a oportunidade também, converso com Deus, da forma, cada um tem sua forma, essa é a minha. E faço a visualização como eu tinha te informado. Mas foi lá mesmo que eu comecei a entender um pouquinho mais dessa parte mental, né, do atleta, como melhorar o meu rendimento sendo forte mentalmente. Como a gente falou, às vezes você não vai ter controle da situação, mas se você tem um pouquinho de controle de quem você é, você volta àquela base sua, né? E consegue ter uma performance, mesmo que não tá, é aquele dia que nada tá dando certo. Em algum Uhum. momento você vai conseguir encontrar o seu balanço, a sua mentalidade novamente, e vai voltar pro jogo, né? Show. Já ia te perguntar, assim, que tipo de técnica que você teve contato? Provavelmente você teve 1 milhão de técnicas aí, até porque eu sei, eu já acompanhei. Eu tenho uma atleta que ela é da seleção sub-20 brasileira, estava jogando até o Uhum, sul-americano. E ela falou, Vivi, os psicólogos estão começando a aplicar com a gente meditação, né, antes dos uhum, jogos. Então, assim, tem várias técnicas que o trabalho mental leva sim. para o atleta que ajuda ele a ter um bom desempenho. E Uhum. aí, assim, você consegue mensurar do quanto que te ajudou esse suporte, assim, de 0 a 10, depois que você começou a fazer visualização, depois que você começou a escrever no caderno, o quanto que isso te ajudou, assim, em termos de, até como pessoa também, porque isso reflete fora, né? A gente começa a ter Uhum. controle emocional no jogo e a gente leva para fora, para relacionamento, família. A gente tem outros Sim. sonhos também por fora e acaba que a gente leva o aprendizado para outras áreas. O quanto que você sentiu que realmente fez a diferença ter contato com essas técnicas, ter esse aprendizado de, cara, mentalidade, visualização? Como é que foi importante Uhum. para você isso? Isso, para mim, a nota máxima me ajudou muito, porque, igual eu falei, esse balanço meu, né, era necessário. Eu sou muito, né, eu sou muito emotiva, eu sou muito desesperada às vezes, e ter esse controle para mim, principalmente dentro de campo, eu ainda falo que ano passado eu tive um pouquinho de dificuldade de assimilar isso um pouco por causa dessa transição, sair Estados Unidos e voltar para o Brasil. Acho que modifica um pouco também pelo estilo de jogo, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade para poder. Vivi, você tá me ouvindo? Tô, tá tranquilo. Ah, tá, é porque tá rodando aí, achei que não estava ouvindo. Então eu tive um pouquinho de dificuldade nessa transição, né? E assim, mas esse, né, trabalho, essa a visualização que eu faço, o caderno que eu tenho, me ajuda demais. É uma coisa assim de louco. Acho que se cada atleta tiver essa oportunidade, eu acho bem bacana, porque
diferencia muito, te dá outra visão do jogo, né? Claro que vai ter momentos dentro de campo que você vai perder a cabeça, né? Você vai brigar com o juiz, você vai brigar às vezes com o próprio companheiro, mas você se situar, né? Voltar à raiz que você, né, tem e essa mentalidade que você tem que ter também. Mas eu falo assim, melhor trabalho para mim, sem dúvida, disparado, melhor coisa que eu aprendi para minha profissão, para minha vida pessoal também. Realmente faz muita diferença, porque se eu falo com os atletas, tudo na sua vida, todo o resultado que você vai ter, ele começa no seu pensamento. Você vai receber Uhum, estímulos de pessoas, você vai ser criticado, você vai ter um novo aprendizado, você vai ler um livro, você vai aprender alguma coisa. Então tudo está começando com o que você está colocando na sua mente. Se você não souber lidar com o que está entrando, com a mensagem que você está dando para sua mente, os seus resultados vão ser, né, variados. Então, se você souber trabalhar uhum, isso, a sua mente, colocar boas informações na sua mente, dar comandos positivos para sua mente, seus resultados vão ser bons, né? Porque tudo absolutamente começa com o nosso pensamento, que vai gerar um sentimento, um comportamento e as ações, né? Isso é o que a uhum, neurociência uhum, explica, né? A psicologia explica. E aí a gente tem esse poder de controlar a emoção, dar um comando, trabalhar a nossa mente. Só saindo, quero sair um pouco agora dessa parte do mental, né, psicológico. uhum. Você se surpreendeu muito quando você foi chamada a primeira vez para a seleção? Ou é porque eu não sei como funciona, se às vezes você sabe que está sendo sondada? Como é que foi a primeira vez que você recebeu a convocação, assim, que você foi chamada? Sim, você basicamente às vezes sabe que está sendo sondada, sim, mas como se diz, eu não imaginava, não esperava, entendeu? Foi assim, poxa, foi uma surpresa e tanto, foi uma alegria imensa quando eu recebi, né, a mensagem, a convocação. Eu já liguei para meus pais, já, né, como se diz, chorei porque era a primeira e principalmente para a principal também, eu nunca passei pelas categorias de base, então eu tive a oportunidade de ir direto para a seleção principal. Então, assim, para mim foi incrível, foi a realização de um sonho que eu esperava há anos, né? Que não aconteceu quando eu achei que ia acontecer, porque eu fiz uns testes para sub-15 na época, e assim, eles gostaram, mas não sei o que aconteceu. E assim, ter recebido, né, a primeira convocação em 2018, para mim foi excepcional, Você estava não nos tem Estados Unidos, palavra né? que descreva. Eu tava jogando lá, né? Mas eu tava de férias no Brasil já tinha vindo para casa já. E foi no final do ano, em dezembro, e a convocação foi em janeiro, né? Dia 11 de janeiro, a apresentação. Então, daí eu já estava aqui no Brasil, mas eu estava jogando nos Estados Unidos ainda. Ah, legal. Eu vi gente fazendo pergunta aqui, eu estou recebendo. Uhum. É porque eu não sei como é que é o nome aqui, mas eu vou fazer a pergunta. Eu quero saber como está o pensamento dela com relação às Olimpíadas. A gente teve esse processo aí, esse acontecimento de pandemia e acabou que mudou o calendário. Como é que você está, assim, como é que estão seus pensamentos, né? Como é que você está lidando com isso? Porque a gente tinha uma expectativa, né? A gente se Uhum. prepara e de repente tudo muda. Sim, né, a gente tem uma programação, já tinha uma programação, né, e também de repente modificou tudo. Assim, a gente tem que entender a situação do mundo agora e, né, não é o melhor, né, que fosse feito também, e também não ia, né, como se diz, Olimpíadas você precisa de recordes, você precisa da sua melhor performance, e o momento a gente não ia conseguir trazer isso para o público, né? Então, para mim, assim, é chateante, porque a gente já estava trabalhando, já estava no processo, esperando já por esse momento, né? Com o trabalho que a Pia já vinha fazendo, é bem bacana. A gente está disputando vagas, com certeza também, fica, né, nessa situação aí, nossa, e agora? Ganha mais tempo. Ah, mas agora pode, né, vir outras coisas também. Mas a gente está tranquilo, eles estão fazendo trabalho bem bacana, deixam a gente a par de tudo, né?
temos, né, reuniões também como do clube e tal, mas isso é bem bacana, a gente faz algumas atividades com eles, técnicas, táticas, psicológicas, então, assim, é o momento, esperar, né, torcer para que o futebol volte o mais rápido possível também, com segurança, claro, e Uhum. poder, né, voltar aos treinamentos e o foco para 2021, com certeza. Show, legal. A Dudinha perguntou aqui. Me cobro muito e também tenho muito medo de errar. Já conversei com psicólogos, não adiantou muito. Será que meditar ou achar outras formas seria melhor? Cara, assim, tem que saber. Eu acho que o trabalho psicológico ele sempre vai ser importante. Às vezes é um processo para você identificar por que você está se cobrando, né? O Sim. treinamento mental, eu faço isso muito com os meus atletas. A gente precisa identificar por que você tem medo de errar. Às vezes é uma causa que está lá atrás, às vezes é um evento que a pessoa Uhum. já passou e ela foi muito criticada e aquilo falou: caramba, não posso mais errar. Né? E tem até, vou te fazer uma pergunta sobre a Pia, que é falando sobre técnico, né? Comportamentos, assim, Uhum. como é que a gente vê a diferença. Mas às vezes acontece muito isso com comandos de time, assim, técnicos. Eu já vi pessoas que não passam muito bem a mensagem para o atleta, de ponto que forma faz com que ele fique se cobrando e que ele não sabe que ele pode errar. O atleta tem atleta que acha, Uhum. cara, eu não posso errar, pode errar, errar acontece, é totalmente normal. Então, assim, precisa ser identificado por que você tem esse medo, se é porque você está preocupada com as pessoas, se as pessoas estão te cobrando demais, se é você também que se cobra porque você tem um sonho, um objetivo, então tudo isso precisa ser identificado. Se a Sim. meditação ajuda, ajuda muito. Meditação ajuda, gente, em tudo, porque o medo de errar, se você entra no jogo com medo de errar, você está ansioso, você está Uhum. preocupado. O medo é uma coisa do futuro, né, que a gente fica gerando na nossa mente. E você precisa, para ter alto rendimento no jogo, para você fazer o que você faz no treino, você precisa estar no flow, né? Que é uma das palavrinhas que a gente trabalha, fala do treinamento mental, a psicologia fala muito disso. Que é o estado de flow, é onde você está no seu máximo desempenho. E para você ter isso, você precisa estar totalmente concentrado. A meditação é uma ferramenta que te Sim. ajuda a treinar o seu músculo da atenção, a desenvolver a concentração. Então, meditar ajuda muito, porque ela calma também a ansiedade. Eu já vi relatos de pessoas que trataram excesso de ansiedade com meditação. Já li livros, vários estudos. Então, assim, a meditação ajuda bastante. Tá? Só respondendo aí. Sim. Aline, se quiser comentar alguma coisa dessa pergunta. Não, acho que você colocou bem. Eu, né, não tenho toda, né, sabedoria em relação a isso, né? Claro, como você é coach e sabe exatamente, mas, né, como eu falei, a visualização, a técnica do caderno também me ajudaram muito. Então, eu falo assim que eu acho que é importante você, né, ter esse conhecimento e fazer. Às vezes é igual foi, não sei, foi Juju, não sei quem foi que você comentou, né? Falou que, né, tem o medo, a cobrança, foi no psicólogo, não deu certo. Mas é aos poucos, é tudo gradativo. Você não vai É, começar a ter é treino. resultado amanhã. Você começou a fazer isso, é igualzinho futebol. A partir do momento, quanto mais você treina, mais né, aperfeiçoado você vai ficar naquilo. Você Então, vai eu estudar. acredito que seja isso. E você colocou um pouquinho da pia, dos treinadores, como, né, como lidar, como, Eu ia te né, perguntar sobre. Porque, assim, tem técnicos que cobram muito, né? Enfim, a gente. uhum, Com vários tipos, várias personalidades, e eu acho que a questão da sim, cobrança até do treinador é porque sabe que você tem alto nível, que você tem competência, mas eu ia perguntar do diferencial dela, né? Porque a gente está vendo, está tendo um resultado bacana, é claro que a gente precisa de trabalho, e eu acredito muito que vocês vão chegar mais longe, porque pelo potencial uhum. das atletas, da técnica, de toda a comissão, enfim. Qual o diferencial que você vê nela como em termos de comunicação, né? Porque ela é uma pessoa, eu já vi que ela é bem extrovertida, já vi ela tocando violão, então assim, aquela pessoa que parece ser até bem Sim. aberta e deve ser bem tranquila, assim, eu imagino, porque eu acho que isso facilita muito o trabalho de um treinador com a equipe. Uhum. Não, claro, eu acho que questão atleta, treinador, ela é muito relativa da seguinte forma, né? Acho que
é tudo comunicação, né? Tudo à base da comunicação. Como você se comunica, né? Com o atleta, ou atleta com o treinador, né? Acho que é importante você ter esse tipo de comunicação. Um atleta, ele vai, né, ter bons resultados com uma chamada de atenção mais forte, outro não, né? E daí, ao decorrer, você vai conhecendo o atleta, claro. Mas também tem momentos que você não pode fazer isso, né? Tem momentos que vai acontecer do grau de explosão do momento e pronto, você saber lidar com isso. Da Pia, acho que assim, o que você trouxe também, ela é bem extrovertida mesmo, ela sempre, né, brinca com a gente, começa as reuniões cantando, acho que isso dá uma aliviada na tensão da gente, né, nos momentos. Ela, assim, é uma treinadora multicampeã, né? Ela sabe o caminho para chegar à vitória, né? A vitória nas Olimpíadas, né? Disputou as Copas, né? A Copa do Mundo com os Estados Unidos também. E assim, ela traz, né, o seu melhor. Ela traz de você, ela consegue tirar de você o seu melhor, né? Adoro que ela tenha uma comunicação bem bacana, individual com cada atleta. Ela dá aquele feedback depois das convocações para todas nós, entendeu? E assim, é muito incrível isso. Acho que o atleta ele precisa disso, ele precisa saber aonde ele está bem, onde ele está errando, o que ele precisa melhorar diretamente do treinador, entendeu? Uhum. E com uma conversa bem assim, super tranquila, bem direta, né? Então, assim, você fica, pô, nossa, e dá mais, né, vontade, mais determinação de poder cada dia mais ajudar. E eu acho que o que ela traz para o Brasil é tudo isso que eu acredito que faltava na gente, essa disciplina, essa oportunidade de conversar, né, perto e saber o que está passando. Ela trouxe também uma psicóloga, não teve, né, desde que eu estou em 2018, a gente não teve um trabalho de perto com uma psicóloga, né? Então, aí ela trouxe isso porque ela acredita nessa potencialização da mente, né? Que é muito importante para o atleta de alto rendimento. Cara, legal. Essa conexão treinador-atleta eu acho que faz uma diferença incrível, assim. Eu falo para os meus atletas, tem umas ferramentas que a gente trabalha que dessas ferramentas você faz uma autoavaliação do seu desempenho, né? Por exemplo, Uhum, fundamento, potência, outras coisas que estão relacionadas à parte física. E aí a gente sim. pede para o atleta se avaliar, só que a gente também pede para o atleta pedir um feedback do treinador físico ou do técnico, justamente para gerar esse Uhum, contato. E para o treinador também, isso é muito bom. O treinador entender que o atleta está interessado em desenvolvimento. Porque aquele atleta que às sim. vezes fica acanhado, fica com medo de perguntar, fica com medo de receber uma crítica, ele não vai sair do lugar, né? Então, esse feedback é importante da gente ter atitude de perguntar e também do treinador. Então, assim, olha o quanto que isso está fazendo a diferença para vocês, né? De só ter um contato Uhum, a mais com o técnico, de ter um feedback, de saber o que você precisa melhorar. Porque tem atleta que tem medo, né? De ter contato, sim. medo de receber uma crítica. E é uma coisa que a gente vai receber a vida inteira em qualquer área da nossa vida, não adianta. Uhum, Né? Então, a gente precisa saber aprender a lidar com isso. É muito sim. bom, muito bom. Por isso que está dando certo. Uhum. Pô, quero que chegue logo, assim, eu tô Estamos querendo ansiosos. fazer parte dessa torcida, junto com a galera do Movimento Verde e Amarelo lá, inclusive. Galera, Isso pergunta, quem quer aí. fazer a pergunta? Fala pra ela que sou a irmã dela e estou aqui. Um beijão pra ela. Ai, Ale, gente. A Leio, minha irmã. Oi, deixa eu dar um oi pro pessoal, então. Oi, Carol, Manu, Ana, Leilma, quem mais? Tá mandando oi pra mim aí. Oi, galera. Beijo, amo vocês, tá? Essa minha família é demais. mas aí tá, olha o apoio, né? Apoio familiar é muito importante Sim, nesse processo. oh, com certeza. Manda beijo. Galera, pergunta pra gente fechar aqui.
É, queria te perguntar, Opa. Aline, sobre. Sim. Você conhece a Camila Orlando, né? Eu comentei com você que eu ia fazer Sim. aquela live aquele dia e a gente falou numa live sobre legado, né? O que a gente vai deixar para os Uhum. atletas. E eu tenho certeza que você é inspiração para outros atletas. Então, eu queria te fazer essa pergunta assim: o que você vê? Às vezes a gente não imagina, mas, por exemplo, um dia a carreira se encerra, né? Eu não sei se você quer revelar os planos, mas assim, não precisa, mas eu tô falando no sentido de o que você pensa em fazer ou já pensou em fazer, sabendo que agora você está construindo um legado, você é um exemplo de atleta, você é dedicada, você se desenvolve para chegar onde você está, senão você não estaria aqui. Não só em relação à seleção, mas Ferroviária, que é um time, um dos tops aí do Brasil, né? Já foi Uhum. campeão e vários títulos, tem atletas excelentes. Inclusive, você foi, se eu não me engano, ano passado, a única convocada, né, do Ferroviária, para a seleção, né? Sim, a maioria das convocações, sim. Foi. Desde que a Pia É, chegou. isso. E, cara, time fantástico. Você ter essa oportunidade de falar, caramba, olha o tanto de menina que eu jogo que são muito boas e eu tô Uhum. tendo essa oportunidade. Né? Assim como em outras oportunidades, elas podem ser escolhidas também. Sim, claro. Mas, assim, eu entendo que quando a gente chega num um time excelente, que é um Ferroviária, na seleção brasileira, você já está deixando um legado, né? Não só como futebol, mas um atleta. Eu vejo muito, eu acredito muito que a Pia também faz a convocação não voltada para o desempenho, mas comportamento como atleta, dedicação mesmo, desenvolvimento. Que eu acho que é isso que Sim. deixa o legado. O que você pensa assim ainda? Você pensa em fazer alguma coisa, algum projeto para ajudar atletas de futebol, ou até mesmo enquanto atleta, se você faz alguma coisa, como é que você pensa nisso? Sim, sim. É uma das minhas vontades, né? Espero concluir isso. Eu tenho um sonho, sim, de ter uma ONG, entendeu? Para ajudar crianças, né, carentes né, no esporte e estudo. Eu falo muito porque eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para estudar e jogar, então eu quero que, né, crianças que não tenham condições possam ter essa oportunidade também, porque estudo e esporte andam lado a lado. É importante para a gente, eu falo, para mim, eu tenho um plano B, né? Eu sou formada, então, quando acabar minha carreira, independentemente do que acontecer, eu tenho uma formação e eu posso trabalhar nisso também. Não sei o que o futuro vai, né, segurar para mim, o que vai acontecer, mas eu tenho, né, meu plano B. Então, acho importante para as crianças de hoje ter essa oportunidade, e eu falo também por não somente estudo e futebol, mas culturalmente, né? Eu aprendi muito lá culturalmente, cresci como pessoa, né? Então, assim, é a minha vontade é ter uma ONG, sim. Às vezes eu quero trabalhar com futebol, às vezes não, mas eu não quero realmente ser treinadora para esse alto nível. Se eu Uhum, for treinadora algum dia, vai ser, sim, eu falo, nível universitário no máximo, ou uhum, então eu gosto muito de trabalhar com criança, então vai ser uma dos meus plantéis, assim, o meu foco, né? Então vai ser bem isso. E a questão de legado, eu quero deixar o melhor. Acho que importante para a gente como atleta é sempre deixar uma boa, né? Assim, eu falo que como que você pode melhorar o mundo, como você pode usar da sua fala, né? De quem você é para deixar coisas boas para as pessoas. Eu acho que dinheiro não compra isso, a nossa carreira de títulos não compra nada disso, mas que as pessoas possam, né, ter essa consciência de que o mundo, né, hoje a gente vê com a pandemia, a gente precisa de pessoas melhores, né? Precisamos que cada ser humano tenha empatia um com o outro, pense no outro. Então, o meu legado que seja esse, que as pessoas possam ver em mim uma luz de uma pessoa que quer ver o melhor de cada um, quer ver que o mundo se desenvolva e que a gente ame um ao outro mesmo, que eu acho que é isso que a gente precisa. E os títulos, competições para mim não valem nada, vão ficar
ali na prateleira, mas que as pessoas possam entender isso vindo de mim. Ah, legal que você falou, porque ontem a gente tá fazendo a série a gente fez a série de lives pra galera que é da base, né? Atletas de futebol e futsal da base, Uhum, para treinar a mente deles. E aí a gente comentou ontem, o Ari, que é parceiro meu dessa jornada, ele trabalha com o Edmilson, que é o ex-atleta da seleção brasileira. Né? Lá ele tem um uhum, time, enfim. E aí ele falou que o próprio Edmilson reconheceu, cara, eu não fui o melhor jogador, assim, né? Eu contribuí muito, eu fui muito bom, mas ele se desenvolveu em todas as outras áreas. Foi o que ele fez, né, para ser um bom atleta. Não é só a questão da habilidade, de você inspirar um atleta só porque você é bom dentro de campo. Que a inspiração, acho que ela tem que vir de tudo, né? Do completo, uhum, do comportamento do atleta, da atitude do atleta, né? Não é à toa que a gente vê, pô, um Cristiano Ronaldo, um Messi, que são caras, até onde a gente sabe, totalmente exemplares em tudo na área dele, né? No que eles sim. fazem. É, e aí, o que você falou, eu falo com os atletas. Eu não quero, eu faço isso no treinamento mental. Eu falo, eu não quero que você só seja um atleta que vai ter um bom rendimento, que vai conquistar título, que vai ter um bom desempenho. Eu levo essa reflexão. O que você vai deixar para as pessoas? Como é que você está se desenvolvendo em Uhum, termos de conhecimento? Que tipo de investimento você está fazendo em estudo, em livros, em conhecimento que vai fazer com que você leve isso para as pessoas? É sim. exatamente o que você está falando, né? Cara, eu vou ajudar as pessoas em termos de estudo, porque a gente sabe o quanto que isso importa, né? A sabedoria para o ser humano, ela é importante para você ter Uhum, empatia, para você ajudar as pessoas, porque eu acredito nisso. Todo mundo, independente do que faça, tem que ajudar pessoas. O mundo precisa da gente. A gente está vivendo esse uhum, momento, a gente está vendo quanto que a gente está ajudando as pessoas. E eu acho que o que está sendo feito é uma coisa que as pessoas poderiam buscar fazer mais, né? Eu tenho buscado fazer isso. Então, eu acredito muito, esse é o legado, né? Quando a uhum. gente deixar a carreira, o que, que as pessoas vão lembrar de mim, né? Por que, que elas vão lembrar meu nome? E tá aí, a Exatamente. Aline vai ser lembrada pelo que ela tá fazendo, pela dedicação que ela tem e pelo que ela tá falando, né? O que ela quer fazer com as pessoas, o que, que ela vai deixar para as Uhum, pessoas. Então, até fica a reflexão para quem está aqui, independente do que você seja, se você é aqui é atleta, professor. Tem um professor meu aqui que ele deixou um legado na minha vida, o Glauber. Foi meu uhum. professor no ensino fundamental e médio. Viviane foi minha aluna, minha atleta, agora colega profissional, ótimo legado. Professor de educação física. É o cara que para mim também era super exemplo, né? Sempre incentivou a gente em Sim, várias coisas na escola, sempre ajudava a gente em tudo. O cara totalmente para cima, alto astral. Então, as coisas influenciam. O nosso comportamento deixa uma herança, né, para as com pessoas. certeza. Então, é legal. Galera, alguém tem alguma pergunta para a gente fechar? Parabéns, Aline, por essa ideia sua. Eu acho que isso é fundamental. Que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer da melhor maneira para você continuar deixando seu legado, né? Então, Isso tem aí, alguém que se falou Deus aqui com quiser. você? O Luan quer saber se ela vai abrir uma escolinha de futebol em Contagem. Futuramente, quem sabe, né? Mas agora é focar um pouquinho para fazer um dinheiro para conseguir fazer a ONG. Pessoal que quiser fazer parceria aí, ó, me chama lá para a gente fazer essa ONG, hein? E eu divulgo, eu já ajudo, já quero É isso ajudar. aí. Vambora, Isso tô aí. nessa junto. É isso, galera. Então, Aline, muito obrigada. 50 Eu que minutinhos aqui do agradeço. bate-papo, acho que deu para agregar bastante. Assim, de verdade, aquilo que eu te falei, eu tive um sonho de um dia estar na seleção, não tive, mas isso aqui é um sonho que eu estou realizando. É poder trazer você aqui para falar para as pessoas, para mostrar, falar mais de você, que às vezes a gente só vê a jogadora, né? Às vezes não tem tanto Uhum, contato, a gente acompanha na rede social, mas eu acho legal a gente ter esse tipo de contato, de você passar a sua mensagem, seu pensamento, a, a sua história, porque eu acho que a nossa história incentiva as pessoas, né? E para a gente fechar, vamos falar pro futebol feminino aí, o que você deixa de mensagem para as meninas, para quem está aqui, para quem é da base, para quem já é profissional, dentro de tudo que você passou, do que você viveu, o que você poderia falar para as meninas aqui?
Sim, sim. Eu agradeço demais a oportunidade, tá, Vivi? Bem bacana mesmo esse papo. É, igual você falou, você teve um sonho e hoje está realizando outro. Acho que isso é importante também a gente lembrar que, às vezes, o sonho que a gente teve lá pode não se realizar. Isso aí pode acontecer mesmo, mas que você consiga achar uma outra coisa que te traga essa, né, mesma alegria, mesma esse mesmo amor, né? Acho que você encontrou isso, podendo estar ajudando outras pessoas, isso é incrível. E para o futebol feminino, para as meninas, eu deixo da seguinte forma: não desistam dos sonhos. As meninas que hoje, né, têm uma estrutura melhor que nós no passado, outras no passado, aproveitem, porque não tivemos isso, não tivemos oportunidade de jogar com meninas somente. Começamos com meninos, sofremos preconceito, sim, mas hoje estamos aqui. Então, vocês que estão, essa nova geração que está vindo, aproveitem cada momento, né? E não desista. Continua batalhando. Vai ser difícil, vai ter altos e baixos, vão ter pessoas para te ajudar e para te criticar, mas o importante é você lembrar da sua essência, lembrar o porquê o futebol entrou na sua vida e o porquê você quer viver disso. Essa é a minha mensagem. Show, galera, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, tá? Todo mundo, não tem como falar nome por nome, a galera passou aqui, deixou uma mensagem. Então, assim, se você é atleta, se você não é, você é muito bem-vindo. Eu acho que a mensagem ela serve para todos. Tem atleta meu aqui, que tá aqui do treinamento mental. Daniel, que participou do Bravos, que é um reality show de futebol, né? Passou na ESPN, Daniel tá aqui, é um super exemplo de atleta também, que eu tenho certeza que já tá deixando um grande legado. Beijo pro Dani. E para todo mundo, galera, muito, muito obrigada mesmo por estarem aqui, Beijão, tá? A live galera. tá gravada. Se fez sentido para você, se o que a gente falou aqui agregou de uma certa forma na sua vida, a live está gravada, então compartilha para a galera ver, porque eu acho que é importante, né? Assim como eles vão ver, eu também vira e mexe, eu vejo live de pessoas que eu gosto, que me ajudam a desenvolver e eu corro atrás para a gente estar crescendo e passando conhecimento. Então, Aline, de coração, obrigada pela oportunidade. Cara, estou na torcida Eu que sempre. agradeço. Quando tiver que começar a falar da ONG, vai, me chama. Eu quero ajudar de todas as formas possíveis, porque Pode eu sou deixar. super a favor disso. Isso inclusive, era uma das vontades que eu já tive também. Eu acho que por conta da mudança dos planos. Não penso nisso hoje, mas enfim, tem várias formas de a gente poder ir ajudando, né? E aí tenho buscado fazer isso independente, enfim, do que vai acontecer. Mas conta comigo. E você aí, galera, Perfeito. vocês aí, como atletas, pessoas, é isso. Acho que é a mensagem que a gente pode deixar. É um aprendizado. Eu aprendi aqui com a Aline. E, Aline, tudo de bom na sua vida, muito sucesso. Obrigada, para você A também. gente está aqui na torcida, tanto para a seleção, você como atleta no Ferroviário, que você realize seus objetivos. E você merece Obrigada. o melhor, né? Eu esses dias estava. Ontem eu estava fazendo, na verdade, atendimento e saiu uma frase para o atleta que eu falei sem querer, que é você merece o que você faz. Então, se você está se dedicando, você vai ter resultado. Se você não está se dedicando, você também vai ter um resultado, mas talvez não vai ser o melhor. Com Então, certeza. se você faz coisa boa, você recebe coisa boa. Se você está fazendo algo ruim, você vai receber algo ruim. Então, a gente merece o que a gente faz. Então, você Uhum. merece todo sucesso. A gente sabe que vida de atleta são desafios, mas a gente desenvolve essa Muito. capacidade de superar o desafio. E eu tenho certeza que você já realizou muitos sonhos e tem muita coisa na caminhada que você vai chegar e vai inspirar pessoas. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Fica com Deus. E, galera, um beijo, hein? Acompanha a Aline lá também. Quem não me Um conhece também vai lá beijão, pro Vivi. Instagram para ver os conteúdos também. Que eu tô lá sempre ajudando, muito conteúdo. Dá para tirar muita coisa boa também. Isso aí. Então é isso. Valeu, Tchau, Vivi. tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Fica Fica com com Deus. Eu Deus. que agradeço. Tchau, tchau.